Olá pessoal, meu nome é Júlio Moraes Oliveira, eu sou professor de Direito Civil e Direito do Consumidor e advogado, e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre esse caso que tem repercutido bastante nas redes sociais nessa semana, que é o caso do dono do estabelecimento que proibiu o uso de tablets e de aparelhos eletrônicos para trabalho dentro do seu estabelecimento. É possível se fazer isso? Não é possível? O que o Código de Defesa fala sobre isso? Será que tem alguma previsão legal sobre isso? Então vamos falar um pouquinho dessa questão que tem repercutido bastante nas redes sociais. Bom, em primeiro lugar, essa discussão desse assunto especificamente tem trazido muita divergência, inclusive entre os especialistas. No meu entendimento, é possível sim que o dono de um estabelecimento proíba o uso de aparelhos eletrônicos como tablets, como notebooks e computadores dentro do estabelecimento comercial, desde que ele avise com antecedência os consumidores sobre isso e esses consumidores tenham essa informação clara na hora de sentar e entrar nesse estabelecimento. Então, no meu entendimento, isso é possível sim. Essa previsão, inclusive, tem base no artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, que diz que a informação ao consumidor deve ser clara e ostensiva e é um direito básico do consumidor. A discussão que se trava em torno desse assunto é exatamente se essa proibição é permitida ou não. Nós não temos na lei, nenhuma lei, nem no próprio Código de Defesa do Consumidor, uma situação que trata especificamente desse assunto, que é essa questão de instrumentos de trabalho num estabelecimento comercial. Então, o que vai regulamentar essa questão muitas vezes é a informação, o direito à informação, e é claro, muitas vezes essa proibição tem que ter uma justificativa também do próprio fornecedor. Então, essas questões precisam se conectar para que a gente tenha uma relação adequada entre consumidor e fornecedor. O que a gente tem que imaginar que tem acontecido ultimamente, principalmente depois da pandemia, é que muitas pessoas abandonaram seus escritórios e começaram a trabalhar de home office, né? Então, muitas pessoas hoje não têm escritório físico e acabam atendendo seus clientes em estabelecimentos, em outros locais em que ela possa ter um contato com esse cliente de uma forma mais agradável possível. O problema é que muitas pessoas têm transformado os ambientes de padarias, de restaurantes e outros locais que são feitos para alimentação e para consumo, né, de alimentos ou bebidas. Essas pessoas têm transformado esses locais em escritórios particulares. E isso realmente a lei não vai permitir, e também o próprio dono do estabelecimento vai se sentir incomodado com esse tipo de situação. Imagina o seguinte, imagina que você tenha um estabelecimento e um consumidor entra nesse estabelecimento praticamente todos os dias e ali ele fica por 5, 6 horas seguidas e consome somente uma água ou um café durante o dia inteiro, e ali ele recebe uma série de pessoas para poder realizar os seus negócios. Bom, a finalidade desse estabelecimento ela não está sendo cumprida, que é exatamente o consumo de alimentos ou bebidas. Na verdade, o consumidor está deturpando o uso desse estabelecimento para poder usar ele como um escritório particular. Para isso, a gente tem à disposição dos consumidores hoje os coworkings, que são escritórios compartilhados que as pessoas podem alugar e pagar por isso, né? Então, esse consumidor que se usa de um determinado estabelecimento para poder fazer negócios, para poder usar a internet, para poder trabalhar, se o estabelecimento não permite esse tipo de uso, é perfeitamente possível essa proibição, desde que esse consumidor seja informado a respeito disso. E aí, se ele for informado a respeito disso, esse consumidor vai ter a opção de escolher ou não aquele estabelecimento para ele poder utilizar. É muito comum hoje, por exemplo, em shopping center ou lugares maiores, a gente ter áreas específicas e áreas reservadas para as pessoas poderem fazer esse tipo de relacionamento. Relacionamento de trabalho, reuniões, né, ligações. Há poucos dias atrás, inclusive, eu estava em um shopping aqui de Belo Horizonte e sentei lá na praça de alimentação e tinha lá um homem fazendo uma reunião
o que me parecia inclusive até uma mentoria que ele estava dando para algum cliente ou para alguma pessoa, e ele lá gesticulando e falando no meio da praça de alimentação com todo mundo, todas as pessoas em volta olhando. Eu particularmente não conseguiria fazer isso dessa forma, mas ele estava super tranquilo ali e realizando ali os seus negócios e fazendo a sua reunião de forma bem tranquila. Se ele estivesse dentro de um estabelecimento comercial, uma padaria, um restaurante, provavelmente ele poderia estar, inclusive, incomodando os outros clientes com aquela atitude dele. Então, o que a gente tem que ter nessa discussão que envolve esse estabelecimento e o consumidor é exatamente o bom senso. O fornecedor precisa informar aos consumidores que aquele tipo de uso é proibido, e isso tem que ficar claro e ostensivo para o consumidor. E por outro lado, o consumidor tem que entender que a padaria e o restaurante não é o seu escritório particular. E, portanto, ele não pode ficar ali por horas e horas usando da internet, da rede elétrica, né, dos funcionários, dos garçons, como se aquilo fosse um serviço que ele estivesse pagando no escritório. Então, essas duas coisas têm que se conjugar. E aí a conjugação dessas duas coisas é exatamente a possibilidade da proibição desse tipo de atitude dos consumidores, desde que isso seja informado com antecedência e que essa informação seja clara e ostensiva.